Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Meus amigos, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um estudo do Evangelho do Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e nós vamos conversar sobre o item 8, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, tem apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. No entanto, não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve, hoje, resgatar o homem da matéria. Eu disse que, em sua origem, o homem tem apenas instintos. Aquele, pois, no qual os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em sua direção, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados aos próprios instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, e mais do que os bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. Que texto bonito, né? Dá tanta esperança, dá um calor ao nosso espírito, né? Então, meus amigos, eu gostaria de pautar as observações desta leitura, começando aqui por entendermos o que é esse amor. Que tipo de amor é esse que o texto nos fala?
E aí a gente precisa esclarecer que ele não trata do amor do qual usualmente nós falamos, daquele amor com nome e sobrenome, né, com endereço, né, daquela pessoa em específica, daquele círculo, né, dos nossos, familiares, amigos, não. Nós estamos falando do amor que transcende tudo isso. Nós estamos falando do amor na sua essência, e naquela essência mais ampla, né. Estamos falando daquele amor que não pergunta nome, nem credo, nem raça, nem opções políticas. Nós estamos falando do amor que não espera receber nada em troca, daquele amor que se alegra pela simples alegria de amar, né, de amar ao outro, de fazer ao bem ao seu próximo. Foi esse amor que nos foi apresentado e demonstrado na prática pelo nosso mestre Jesus, quando ele esteve aqui encarnado entre nós. Eh, Exemplo também desse amor, de quem praticou esse amor, nós temos exemplos recentes, né, que conhecemos da obra, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, o nosso saudoso Chico Xavier. Então são exemplos de pessoas que transcenderam a experiência do amar. Quando Jesus esteve aqui conosco, né, quando ele esteve encarnado aqui entre nós, ele trouxe à humanidade um novo ensinamento, né, ele trouxe, novas verdades para que a humanidade pudesse dar um salto na sua evolução. Né, ele nos falou de um reino que não era desse mundo, ele nos ensinou que devemos pagar o mal com o bem, que quando lhe baterem numa face, você deve te oferecer a outra. Mas para aquela época, né, para a humanidade daquela época, tudo isso era algo muito estranho, porque eles viviam sob a égide da lei mosaica, né, de uma lei civil que orientava o olho por olho, dente por dente. Então, quando as pessoas ouviram falar nesse, pagar o mal com o bem, dar a outra face, então a gente entende o quão revolucionário Jesus foi. É o quanto isso causou rupturas, né, nos entendimentos das leis de Deus, né, naquela época. Então, e como Jesus não só falou, mas ele exemplificou, ele viveu aquele ensinamento, né, que ele pregava de amor, isso arrastou corações, né, os corações que já estavam mais enternecidos para esse entendimento. E ao longo do tempo, essas verdades, né, essa vivência veio se tornando mais conhecido. Até que no momento em que a humanidade já estava mais amadurecida, moral e intelectualmente, Jesus nos manda o novo Consolador, né, o Espiritismo. Então, ele veio consolidar esses ensinamentos, nos apresentar mais detalhes, né, sobre essa lei de amor e traz junto, né, a esses ensinamentos, o esclarecimento da vida espiritual, né, demonstrando que a morte não existe, que o que entendemos como morte é uma separação momentânea, que o que se vai é um corpo material, mas que o espírito sobrevive. Porque a vida terrena, ela é uma passagem, que, nesse momento aqui na vida terrena, encarnado, nós vamos nos exercitar para o nosso melhoramento, para que nós possamos ser merecedores das verdadeiras felicidades, que é a do espírito. Então, quando o texto de hoje nos traz a expressão: "O sangue resgatou o espírito", e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria, é disso que eles estão falando, né, dessas 2 verdades que vieram com a vinda do Cristo, né, que foram que fi que trouxeram uma mudança significativa no nosso caminhar evolutivo, né. Então, quando Jesus, através do seu exemplo e do seu suplício, né, ele nos ensinou, ele nos trouxe essa boa nova do amor.
né. Então ele mostrou, exemplificando como amar inteiramente, como amar de forma integral, né, não somente aqueles que partilham do seu mesmo entendimento, mas sobretudo aqueles que divergem de você. E esse amor, como o caminho para a verdadeira felicidade, ele é o sangue resgatando o espírito. E mais um pouco, né, com um pouco mais de amadurecimento, o espiritismo nos apresenta essa verdadeira vida, e os propósitos da vida terrena como essa passagem, como esse estágio para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, juntando à lei de amor os propósitos da reencarnação, nós temos aí o espírito resgatando o homem da matéria, nos mostrando que nada do que nós temos aqui materialmente falando vai nos ser útil na nossa verdadeira vida. Mas o que vai nos ser útil é esse nosso exercício de nos melhorarmos a cada dia, de entendermos o quanto precisamos olhar mais para o nosso próximo, prezar mais pelo bem do nosso próximo, né, ou seja, amar verdadeiramente. Então, eu deixo aqui um convite, né, vamos vencer a nós mesmos. Vamos nos livrar do nosso comportamento antigo, ainda preso a ressentimentos, né, a mágoas. Vamos dar lugar a um comportamento novo, né, aquele comportamento do ser que ama mais, que perdoa mais, que sorri mais, que espalha ao redor, né, por onde anda, né, por as pessoas com quem convive, essas energias que iluminam, que alegram e que agregam, felicidade e bem-estar à nossa vida, né. Vamos ampliar em nossa vida o espaço para que nós possamos reproduzir o exemplo do nosso amado mestre Jesus, né. Vamos aceitar esse convite que há mais de 2000 anos ele trouxe às nossas vidas, né. Vamos colocar realmente em prática. Nós temos aí uma vasta leitura, né, na literatura espírita que nos ajuda nessa caminhada. Então, vamos utilizar, né, vamos trabalhar na nossa reforma íntima para que a gente possa realmente viver esse amor em plenitude e levar àqueles que nos cercam esse amor e os efeitos benéficos de quem ama. Muita paz a todos e até a próxima.